Olá, meus queridos alunos, bom dia. Hoje a nossa aula é História e Literatura Infantil, página 94 de História. O título: Desenvolvimento Socioeconômico. Durante o reinado de D. Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade econômica. Em 1850, a população era aproximadamente 8 milhões de habitantes, e quando foi realizado o primeiro recenseamento em 1872. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também do descendente dos imigrantes. Não havia centro urbano tão populoso como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolvia-se a cultura do café, a da cana-de-açúcar. Naquela época, o centro urbano mais importante era a cidade do Rio de Janeiro, capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que por serem cidades portuárias já fazia parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Neste tempo, iniciava-se as transformações da cidade brasileira pela instalação de iluminação pública e gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Por isso que tem o título, né? Desenvolvimento socioeconômico. Fábrica de gás no Rio de Janeiro, no século XIX. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperavam eram as indústrias têxtil, que transformava a matéria-prima em algodão, lã e fios de tecido. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante, graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e à chegada de imigrantes. Muitos influentes nesse desenvolvimento durante o Império de D. Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu no ano de 1854 o título Nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874, recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Na área urbana, comércio de importação e exportação. Na área rural, cultura do café e da cana-de-açúcar. Os países mais populosos do mundo foram a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. O Brasil está na colocação do 5º lugar. As principais transformações ocorridas na cidade brasileira durante o reinado de D. Pedro II. Qual foi? Iluminação, esgoto e água. As principais transformações ocorridas nas cidades brasileiras. Então agora segue a tarefa, tudo que a tia falou foi página 94,
página 95. Agora segue a atividade de classe. Na página 96 temos aqui a primeira questão. Quais eram as principais atividades da população no século XIX? Ligue corretamente. Temos dois, né, área urbana e área rural. E você vai ligar para cada uma. Então, vamos lá. Área urbana, comércio de importação e exportação. Área rural, cultura do café, da cana-de-açúcar. Segunda questão, observe o gráfico. Temos aqui o gráfico. Agora responda ao que se pede. Quais os países mais populosos do mundo segundo o gráfico? Então você vai fazer a pesquisa para saber, porque aqui só tem milhões de habitantes. Aí você vai pesquisar. Quais os países? A tia falou lá no texto. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Em que locação o Brasil está? Em quinto lugar, a tia falou também. Terceira questão, procure no diagrama o nome das principais transformações ocorridas na cidade brasileira durante o reinado de Dom Pedro II, que a tia falou. Qual foi? Iluminação, esgoto e água. Quando você encontrar aqui, na cruzadinha, você vai colocar aqui, nos retângulozinhos. Faça um X na resposta certa. Temos duas. Primeiro aqui, pergunta. Qual o importante fato ocorrido durante o reinado de Dom Pedro II? Foi a independência do Brasil? Não, né? Foi o quê? O capital, antes aplicado na compra de escravo, foi utilizado em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola. Então, é essa alternativa que você marca. Quinta questão. Pinte os nomes das cidades que mais se desenvolveram com o crescimento econômico. Temos Fortaleza, São Paulo, Ouro Preto e Rio de Janeiro. Quais são as duas primeiras cidades que a tia falou lá? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, são essas duas que você vai marcar. Então, aqui terminou a aula de História. Certo? Agora segue Literatura Infantil. Nosso livro de literatura infantil, que vamos terminar, né, o nosso paradidático, página 47. Temos a questão 25, onde diz: ao voltar para a cidadezinha, o pato fez uma importante declaração para todos os moradores. Crie uma tirinha que represente a situação acima e também a reação dos moradores. Você vai lá no livro aqui, ó, e faz a pesquisa para poder fazer aqui a historinha, certo? Como assim, tia? Tá aqui. Ao voltar para a cidadezinha, o pato fez uma importante declaração para todos os moradores. Qual foi a declaração? Que ele tinha mentido, né, no começo da história. Que aí todo mundo ficou como? De cabeça baixa, né, ó, porque ele falou a verdade. Então, você vai criar aqui, ó, crie uma tirinha que representa a situação acima e também a reação dos moradores. Questão 26. Escreva dentro do baú o verdadeiro tesouro que o pato viajante aprendeu nessa história. Qual foi o verdadeiro? Ele aprendeu que a verdade é o bem para todas as horas e a coragem pertence àquele que a pratica. Então, temos que ser sempre o quê? Verdadeiro, não ficar com mentira. Então, ele aprendeu a ser verdadeiro. A última paginazinha do nosso livro, temos aqui várias figurinhas e você vai colocar
a numeração, como começou a história. Tia, eu não sei. Você vai pegar esse seu livro aqui, ó, e vai abrindo as páginas e vai olhando. Qual é a primeira figurinha que representa aqui na nossa história? O pato com a sua máquina, com várias fotografias. Então, tem ela aqui? Sim. Então, ela vai ser o quê? Número 1. Qual vai ser a próxima página? A segunda página, ó. O pato já falando com o povo da cidade, é onde ele chega, aí fica mentindo que ele é corajoso, que ele tem isso, tem aquilo. Então, ele está conversando com todo o povo da cidade. Então, é o número 2. Vamos para a próxima. Depois vem a número 3, ó. Página número 3. Certo? Que você vai fazer a sequência da história. Depois vem a página 4. Na página 4 vai ser o quê? Quando o patinho lhe dá um bilhete. Então, essa daqui é a página 4. Página 5 vai ser o quê? Ó? A casa dos raposos, lá na mata. Número 6. O que é que ele traz de volta para a cidade? Ó, o relógio. Número 7. Qual vai ser a página? Todo mundo já contente com a ação que ele trouxe, conseguiu trazer o relógio para a cidade. E número 8, quando ele fala para todo mundo a verdade, que ele chegou ali e começou a contar que era corajoso, que era valente, que era não sei o quê. E aí, ó, ele teve que falar a verdade para a população, né? Para os amigos lá da cidade. E aí todo mundo ficou como? Triste. Então, essa daqui é o número 8. E a 9, quando ele termina de falar, e aí o prefeito diz que ele pode ficar na cidade, ó, o que ele mostra para o povo? Coraçãozinho, né? Então, essa é a 9. Então, aqui diz, ó, enumere as imagens de acordo com a ordem em que os fatos ocorreram no texto. Depois circule aquela que mostra o desfecho da história. A última. Qual é a última? Que ele ama todos daquela cidade, né? Que é onde ele fala aqui. Receba o nosso perdão. O povo falando para o pato. Senhor pato. E a nossa gratidão, pois você cumpriu o que prometeu e nos trouxe o relógio de volta. E mais, como perdeu tudo o que tinha, lhe convido a morar em nossa cidade. Se quiser, teremos o prazer de tê-lo aqui conosco. O pato, com o coração mais aliviado, aceitou o convite do prefeito e passou a morar naquela pequena cidade. E começou uma nova vida e, aos poucos, foi adquirindo com muito trabalho tudo o que tinha perdido. Ele aprendeu que a verdade é o bem para todas as horas e a coragem pertence àquele que a pratica. Olha, essa última frasezinha aqui é onde você vai colocar, aonde você vai escrever no baú. Você vai escrever essa frase no baú, porque aqui ele diz: escreva dentro do baú o verdadeiro tesouro que o pato viajante aprendeu nessa história. Então, aqui, certo? Então, ó, fique com Deus e até amanhã.